Nós tivemos um pequeno probleminha aqui na nossa internet. Eu vou começar a leitura novamente de Josué, capítulo 1. Você aí que estava assistindo a transmissão, voltamos, glória a Deus, espero que você esteja aí também, né? E vou voltar à leitura de 1 Samuel, capítulo 1, que diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrate. O mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Se forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Mais uma vez, ó Pai, louvado seja teu nome, Senhor, por esta palavra. Ó Deus, que ao adentrar nas casas, nos lares dos teus filhos e filhas, eles possam receber de Ti, ó Pai, esta palavra como o Senhor assim o fez na vida de Josué. Encorajou, o animou, ó Pai, para continuar a missão. Então, ó Deus, que cada irmão, cada irmã, cada ouvinte, ó Pai, desta mensagem, desta ministração, desta live, possa receber de Ti, ó Pai, a Tua bênção, a Tua unção. Usa-nos, ó Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Olha que coisa interessante. Josué era um servo de Moisés. Então Josué andava com Moisés, digamos que era o escudeiro de Moisés, estava sempre do lado de Moisés, desde a saída do Egito, vagando pelo deserto por muitos e muitos anos. Porque havia uma promessa. Deus tinha prometido que tiraria o povo do Egito e colocaria numa terra que mana leite e mel. A terra que Deus tinha prometido a dar para o povo de Israel era uma terra já habitável. Era uma terra dos heteus, era uma terra de outras pessoas, dos heteus, do rio Eufrates, que passa ali perto. Era lugar onde tinha já uma população, mas era uma terra que Deus prometeu ao povo de Israel. Então não ia ser fácil, porque iria ter que desapropriar esse povo que não acreditava em Deus, não seguia Deus, para que o povo de Deus pudesse habitar. Porém, entretanto, no meio do caminho, já faltando pouca distância, vamos dizer assim, para que o povo conseguisse entrar na terra prometida, era só atravessar o rio Jordão, Moisés morre. Interessante que era Moisés, se você prestar atenção na palavra, a Bíblia conta de Moisés, de Arão e Miriam.
como os 3 ali que levavam o povo do Egito para a terra prometida. Em poucas vezes falava de Josué como também fazendo parte dessa tríade, desse grupo, né, entre Moisés, Arão e Miriam, sua irmã. Arão morre, Miriam morre e depois Moisés morre. A liderança que Deus levantou para tirar o povo do Egito morreu. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, que prometeu. E ele prometeu que daria uma terra que mana leite e mel para o povo de Israel. Quem iria conduzir até lá? Porque era uma missão de Deus. Deus já tinha escrito isso, já tinha determinado essa conquista para o povo de Israel, saindo do Egito. Só que aquele que estava conduzindo o povo pelo deserto por 40 anos morreu. Eis então que Deus levanta uma pessoa. E eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste, que sempre Deus vai levantar alguém para dar continuidade na obra dele. A obra dele não para. Se você não quiser, Deus vai levantar alguém. Não pensa você, não pensamos nós que, eu parei, a obra para. Não. Deus sempre levantará alguém. Ele levantou Saul como o primeiro rei. Saul desobedeceu a Deus, ele levanta Davi. Elias e Eliseu, Elias morreu, Deus levanta Eliseu. E assim sucessivamente, Moisés morre e Deus levanta Josué. Mas porém, entretanto, apesar de Josué estava na caminhada junto com Moisés, vendo as coisas acontecer, mas ele não se sentia tão preparado para conduzir o povo só para atravessar o Rio Jordão e vencer lá as muralhas de Jericó, derrubar tudo lá e conquistar a terra prometida. Tem pessoas que precisam ser encorajadas. Tem irmãos e irmãs na igreja que precisam de uma palavra de ânimo, uma palavra motivadora, uma palavra reconciliadora. Ele sabe, ela sabe que pode. Eu tenho certeza que cada um de nós, membros da igreja metodista, membros de uma outra igreja, você que não é membro de nenhuma denominação, você também sabe que você pode. Mas, por várias situações, nós acabamos nos resguardando, nos prendendo, ficando reprimido e ali paralisamos. Josué viu tudo isso, viu o que Moisés fez, mas quando Deus chega... Aliás, se você ler a Bíblia, lá no livro de Deuteronômio, um livro antes de Josué, capítulo 31, versículos 7 e 8, o próprio Moisés já tinha dito para Josué, olha Josué, eu vou morrer, Deus vai tirar a minha vida. Moisés conversou com Josué, e você vai continuar a obra. Você vai continuar conduzindo esse povo até a terra prometida. Moisés fala isso para Josué, tipo assim, não, beleza, tá legal, eu faço, pode deixar comigo. Mas esquece. E depois, lá no capítulo 1 de Josué, o próprio Deus chega para ele e fala, meu servo Moisés é morto. Levanta-te. Né, algumas Bíblias está escrito, dispõe-te, vai e passa esse Jordão, tu e todo este povo. Olha que responsabilidade, meu irmão, minha irmã, que Josué estava assumindo para si. Era muita gente que precisava de um líder para poder atravessar o Rio Jordão para chegar até a terra prometida. E Deus, com a morte de Moisés, Deus levanta Josué. Mas Josué tinha medo.
como eu e você muitas das vezes temos medo de assumir algum compromisso, seja no trabalho. Vou contar uma experiência, abri uma aspa aqui para contar uma experiência. Um chefe de seção lá na empresa onde eu trabalho aposentou. Chefe de seção, um cargo bom. E o diretor da empresa chegou para um funcionário que trabalhava junto com esse chefe de seção e falou, ele aposentou e esse cargo vai para você. E esse rapaz não quis. Não quis esse cargo de chefe de seção. E depois eu conversando com ele, eu falei, cara, por que você não quis esse cargo? Não, é muita responsabilidade, é muito trabalho. E eu parei para analisar, às vezes a gente perde a oportunidade por achar que nós não somos capazes, por achar que nós não somos classificados, né? Moldados por Deus para fazer determinadas coisas. Josué era, a princípio, quando Deus falou para ele que Moisés tinha morrido e ele tinha que atravessar o Rio Jordão com esse povo, ele ficou meio temeroso. E então Deus fala com ele no versículo 3 e 5. No versículo 3 e 5, Deus já começa a dizer para ele, começa a animar ele. Deus anima Josué e dá uma segurança para ele. Deus começa a dizer, todo lugar que você pisar, eu vou te dar. Foi assim que eu prometi com Moisés, assim será contigo. Deus não é homem para que minta. Então, se Deus prometeu para Moisés, vai continuar a promessa para aquele que vai continuar a obra. E ele fala, desde o Líbano até os grandes rios, o rio Eufrate, toda a terra dos heteus até o mar grande, do sol será o vosso limite. Então Deus começa a animar Josué e fala, Josué, é você agora que vai ter que conduzir esse povo. E ele continua dizendo no versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Olha, imagina, gente. Você recebe uma missão e antes de você assumir, concluir, pegar essa missão para si, a pessoa que deu a missão fala assim, olha, não se preocupe, estará tudo nas tuas mãos, você terá toda a liberdade, toda a autoridade, e eu vou estar contigo. Foi assim que Deus fez com Josué. E ele fala, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. É necessário que eu e você tenha essa plena convicção que quando Deus nos capacita, quando Deus nos manda fazer a missão dele, ele não dá para qualquer um. Se ele está colocando nas tuas mãos, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste aí através desse meio de comunicação, não diga não quando Deus te coloca em uma missão, seja ela na sua igreja, seja ela no seu trabalho, porque Deus te conhece. Interessante que Deus nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Nós achamos que nós não somos capazes, mas quando Deus fala, toma, é para você, porque Ele sabe que você é capaz. E aí, dentro da igreja, é no ministério de louvor, é aqui no altar, no púlpito pregando, é na líder de célula. Quantas pessoas a gente tem convidado para ser líder de célula e as pessoas falam, não sou capaz. Não diga que tu não é capaz, porque Deus te capacita. Deus te capacita. E vamos lá.
talvez para amenizar um pouco a sua situação, né? Eu vou tentar amenizar um pouco a sua situação, para não deixar uma palavra tão dura. Nós, de certa forma, como seres humanos carnais, possa ser até que nós não sejamos capazes. Como ser humano, meros pecadores, talvez nós não somos capazes de fazer a obra de Deus que é santa e pura. Porém, entretanto, antes de Ele dar essa missão para mim e para você, Ele dá para nós o Espírito Santo dEle, nos tornando capazes para fazer a obra dEle. Então, meu irmão, minha irmã, o desafio que Deus dá para mim e para você é entendermos que Ele está no controle. Se Ele está te mandando fazer algo, Ele já esquadrilhou tudo. Ele já pegou aquela situação, aquela missão e já fez um comparativo com você. E na mente de Cristo essa missão serve para fulano ou para fulana. Não serve para ciclano ou beltrano, mas serve para fulano e fulana. Serve para o irmãozinho, serve para a irmãzinha, mas não serve talvez para aquele lá que acha que sabe muito. Porque é Deus que escolhe para quem Ele quer dar a missão dEle. Se você ler a história de Josué, no livro de Josué, depois que Josué assume, ele manda antes de Josué assumir, Moisés manda alguns espias até a cidade, para ver como que era lá, se tinha condições de entrar lá, como que eram os muros, como eram os guerreiros. Os espias foi. Talvez aqueles caras que foram, inclusive Josué e Caleb, talvez aqueles caras que foram, poderiam ser o sucessor de Moisés. Mas não, o sucessor de Moisés foi escolhido Josué. E assim é a minha vida e a sua vida. Então, do versículo 3 até o versículo 5, Deus anima Josué, dá segurança, porque nós sabemos que é um desafio muito grande. Porque a própria palavra de Deus fala que Ele não se agrada daquele que faz a sua obra relaxadamente. Então não é de qualquer jeito. Não é vir aqui e tocar de qualquer jeito. Não é vir aqui e pregar de qualquer jeito, não é ficar lá na porta da igreja de qualquer jeito. Até o irmãozinho, a irmã que faz a ornamentação da igreja, arrumar o altar da igreja, tem que ter reverência. Porque aqui, esse espaço físico onde nós estamos, é o lugar que o Senhor escolheu para habitar. Lembra do tabernáculo? Lembra do Santo do Santo? Lembra do templo quando Salomão fez e orou, lá segundo Crônicas 7:14, o Senhor foi morar naquele lugar. Aqui também é aqui, não é nosso, é um espaço alugado. Mas a partir da hora que nós entramos aqui, oramos aqui, Deus falou, é aqui que eu vou morar. Então o fogo do Espírito Santo desce até aqui. Então, Ele não se agrada que faz as coisas relaxadamente. Talvez Josué ficou com medo disso. Por isso que Deus o capacitou. Por isso que Deus o animou. Por isso que Deus deu segurança para ele. Não é diferente para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Não é diferente para você que está me assistindo, que está nos assistindo essa transmissão hoje da Igreja Metodista do Bolsão. Deus tem te dado uma missão em tuas mãos. E eu quero dizer para você, Ele pode até levantar outro caso você não queira, mas quando Ele te escolhe, porque Ele sabe que o seu jeitinho, sabe aquele jeitinho que é só seu, aquele jeitinho especial que é só seu, ninguém consegue ser igual a você, é que vai contagiar as pessoas. Por isso que Deus escolheu você. Ele pode escolher outro, mas já não vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Sabe, não é beber água pura e depois colocar uma pitadinha de sal. É água, mas uma vai ficar um pouco salgada e a gente vai notar.
E é a mesma coisa quando você fala não para Deus. Deus vai até levantar outro, mas não vai ser a mesma coisa, porque Deus tinha escolhido você primeiro. Ele vai honrar outras pessoas, caso você não queira. Mas a questão não é eu não quero porque eu não quero saber disso. Se um dia Deus te chamar e você falar, não quero porque eu não quero saber de Deus, não quero saber de igreja, não quero saber do jeito que a minha vida dá, tá bom. Deus vai até entender e vai deixar você. Mas quando Deus perceber que você não quer, porque você tem medo, aí Deus vai te capacitar. Deus capacita. Deus levanta. Deus capacitou 12 discípulos, 12 homens improváveis. Deus levantou pescadores, médicos, fazedores de tendas. Tinha um cara chamado Pedro que era complicado lidar com ele. Mas no final de tudo, esse Pedro conseguiu batizar 8.000 pessoas. 3 num momento e 5 no outro. É Deus que capacita. Então Deus chama Josué e fala, Josué, eu estarei contigo. Eu não te deixarei e não te desampararei. E assim é para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Deus será contigo. Deus não vai te deixar e Deus não vai te desamparar. Mas Ele te pede uma coisa. Deus te pede uma coisa nessa noite. Só uma coisa Ele te pede. Ser forte. Ser forte. Porque a missão dele, que Ele está te colocando nas tuas mãos, não pode parar. Porque Ele prometeu a Moisés que iria fazer isso. E Moisés já era morto. Mas a missão de Deus não para. Então Ele levanta você. Como levantou Josué, Ele levanta você para dar continuidade. Talvez no seu lar está complicado. Você até quer que o seu marido vá para a igreja. Você até quer que a sua esposa vá para a igreja. Você até quer que os seus filhos vá para a igreja. Que toda a sua família vá para a igreja. Mas se você não... o que Deus primeiro manda você fazer, eles não irão. Às vezes a gente fala muito assim, já não tem mais jeito, já estou cansada, já estou cansado, não desanimei, já tentei de tudo. Não é você que tenta, é Deus que faz, através de você. Mas a única coisa que Deus pede para mim e para você está lá no versículo 6. Ser forte e corajoso. E depois no versículo 7 ele fala, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Dela não desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Para você ser bem-sucedido, para você ser bem-sucedida na missão que Deus colocar na tua mão, você precisa de algumas coisas. Primeiro, ter coragem. Ser fiel. Terceiro, ser obediente. Sem essas 3 características, você não vai vencer. Por que tem que ter coragem? Porque o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, ele vai vir louco, igual um leão, louco para nos devorar. Se você tiver medo, você vai correr, você vai se esconder. Fiel. Tem que ser fiel, meu irmão, minha irmã. Porque a pessoa que é fiel às ordenanças do Pai, à ordenança do seu líder soberano que é Deus, aconteça o que acontecer, você não para. Você prossegue. Você não desiste. Você é fiel naquilo que você se comprometeu em fazer. E por último, ser obediente. Porque certamente terá algumas ordenanças que você não concorda às vezes. Certamente terá algumas ordenanças que
não é muito do seu feitio, mas tem que ser feito. Porque não é você, a missão não é sua, a missão não é minha, mas a missão é de Deus. E Ele já tem tudo esquematizado. Ele já tem tudo, a estratégia já certinha. Não compete eu e você querer mudar os planos de Deus. E os planos de Deus é: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, curando, batizando e ensinando do que você tem aprendido. Eu quero encerrar nessa noite, meu irmão, minha irmã, amigo ouvinte da palavra do Senhor, fazendo a mesma pergunta para você. Você é forte e corajoso? Se você não se sente forte e nem corajoso, nem corajosa, feche seus olhos. Quero orar com você nessa noite. Se você não se sente capaz de assumir algum ministério na sua igreja, feche os seus olhos. Se você acha que não, eu não consigo, eu não tenho jeito, eu não levo jeito para fazer isso ou fazer aquilo, deixa eu quietinho no meu canto, porque aqui está muito bom. Não. Deus tem o melhor para você. Não se intimide. Mas faça assim. Diga comigo: eis-me aqui, Senhor. Foi assim que Josué fez. Foi assim que Samuel fez quando o Senhor chamou ele lá, morando junto com o sacerdote Eli. Eis-me aqui. O que Deus quer de você, meu irmão, minha irmã, nessa noite é exatamente isso. É que você diga: eis-me aqui. Quando Ele te chamar para te colocar nas tuas mãos a missão dEle. Se você falar eis-me aqui, Ele já vai entender tudo. Ele vai entender que você não sabe algumas coisas, não é capacitado para uma, tem timidez, tem medo para outros, mas Ele que quer te capacitar. Não é você que escolhe Ele. É Ele que te escolhe. E quando Ele te escolhe, Ele te marca o selo da promessa, o selo da aliança sobre a sua vida. Então, se você ainda se sente incapaz, se você ainda sente medo de assumir algum cargo na sua igreja, ou até mesmo no seu trabalho, ou no meio da sua família, aonde você estiver, e você sabe que você tem que tomar uma decisão, mas tem medo de tomar. Quero dizer nessa noite, da mesma forma que Deus falou com Josué, Ele está falando contigo. Estarei contigo, não te deixarei e não te desampararei. Feche seus olhos, vamos orar. Mais uma vez, ó Pai querido, na Tua presença, ó Pai, nós agradecemos, Senhor, por nos permitir, ó Pai, estar na Tua casa, nesta casa de oração, sendo um instrumento usado por Ti, para anunciar o Teu Evangelho a toda criatura. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, por cada irmão, cada irmã que estão nesse momento assistindo essa transmissão, este culto. Ó Deus, que a Tua palavra possa adentrar nos corações do Teu filho, da Tua filha, Senhor. E da mesma forma que o Senhor encorajou Josué, encoraja o Teu filho e a Tua filha, ó Pai. Mostra para eles, ó Pai, na visão espiritual, as terras, as propriedades que o Senhor tem colocado nos pés de cada um deles e delas para conquistar. Porque, ó Pai, que eles possam perceber que o Senhor quer usar cada filho, cada filha, para ganhar vidas, outras vidas. E tirar do lamaçal do pecado, tirar do Egito, na terra onde mana leite e mel. Certamente, ó Pai, haverá mar vermelhos, haverá deserto, haverá o rio Jordão, mas em todos eles seremos mais que vencedores,
você será mais que vencedor. Porque Deus é contigo. Ele não te deixará e não te desamparará. Que você possa, meu irmão, minha irmã, nesta noite, receber de Deus essa força, esse encorajamento, essa disposição para dizer: Senhor, eis-me aqui, faça de mim segundo a tua vontade e o teu querer. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, por cada irmão, por cada irmã da igreja metodista do Bolsão, da igreja metodista da Vila Nova, do Casqueiro, de Cota. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, pela liderança pastoral dessas igrejas, pela equipe pastoral dessas igrejas, e que nós possamos, ó Pai, cada dia aprender contigo, nos fortalecer, ó Pai, nos capacitar contigo, para que nós jamais possamos nos amedrontar, mas seguir em frente, como foi Esdras e Neemias, com a espada na mão e com a outra construindo o templo. Que nós possamos, ó Pai, com a tua palavra nas mãos e com a outra ganhando vidas para ti. Nos despede em paz, ó Deus. Leva-nos para os nossos lares e nos conceda uma noite de descanso e um bom dia na tua presença. É o que eu te agradeço, hoje para todo sempre. Amém. Recebemos a bênção. Que a graça do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e o amor ressurreto de Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, esteja conosco, esteja com você aí no seu lar, esteja com você aí no seu trabalho, hoje, para todos sempre. Amém. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.